Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje está no ar. Vamos ver as manchetes do programa de hoje. Hoje vamos falar sobre inspeção veicular. Em quais situações são realizadas essas inspeções e a sua importância. Além disso, vamos conversar com o engenheiro geólogo Vanderlino Teixeira. Então fique ligado, o programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. E vamos começar o nosso programa de hoje conversando com o geólogo Vanderlino Teixeira de Carvalho. E vamos falar sobre amianto. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Engenharia na TV. Bom dia, é um prazer muito grande falar com você. Geólogo Vanderlino, eu gostaria de saber do senhor os mitos e verdades sobre esse amianto, né, tão falado repetidas vezes aí pela grande mídia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os mitos e verdades. Certo. Os mitos que existem sobre a questão do amianto é de que ele é cancerígeno, causa doenças pulmonares bastante graves, né? Isso é verdade para determinados tipos de amianto. Então, inicialmente é importante esclarecer os tipos de amiantos que existem na natureza. O amianto é um termo comercial, não é um termo científico. Os termos científicos, mineralógicos, são diversos porque existem vários minerais que podem ser classificados como amianto, né? Então, mas basicamente nós temos dois grandes grupos, o grupo dos anfibólios e o grupo das serpentinas. O grupo dos anfibólios é extremamente comum na natureza, as rochas existem em grande extensão amiantos anfibólios, e o outro grupo é o grupo das serpentinas, que só tem um mineral que é caracterizado como amianto, que é a crisotila. Então, basicamente, é importante definir isso. Os amiantos do grupo dos anfibólios são extremamente nocivos à saúde. Extremamente nocivos. E foi no início do uso do amianto, há mais de 60, 70 anos atrás, bastante utilizados e causou doenças muito graves, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. O grupo das serpentinas, ou crisotila, é um mineral que, se controlado adequadamente, ele não causa problemas de saúde à população. Então, em relação a essa questão do amianto, do crisotila, falando então, basicamente tem duas coisas. Ele não é problema nenhum para a saúde pública. Ele é tão somente um problema de saúde ocupacional, né? Isso é bastante importante que fique claro. Então, se nos locais de trabalho em que os trabalhadores têm contato com o crisotila, e desde que as condições de proteção aos trabalhadores sejam adequadas, não há problema nenhum. Ou seja, aquela empresa que trabalha com amianto e tendo essa proteção, esses EPIs corretos para seus funcionários, ele não vai ter esse contato tão direto e não vai desenvolver nenhum tipo de doença. Isso não tem problema. Quer dizer, então, a história, inclusive, mostra aqui que os trabalhadores da Samar, que é o pior dos mundos, que é o lugar da mina, onde existe a maior quantidade de poeira que pode existir, se fosse verdade que falam sobre amianto, primeiro, os trabalhadores da Samar todos já teriam morrido. E os habitantes de Minaçu também teriam morrido, porque a mina é praticamente dentro da cidade, né? Então, se fosse verdade que os detratores do amianto falam sobre ele, sobre o amianto crisotila, tanto a cidade de Minaçu como os trabalhadores da Sama, todos já teriam morrido, se fosse verdade, né? E qual a visão do senhor como geólogo, qual a visão do senhor sobre o amianto? É importante dizer nessa questão o seguinte: para os detratores do amianto, por falsidade científica, misturam tanto os anfibólios como os crisotilas. Eles não fazem diferença entre os dois. Quer dizer, isso é uma falsidade científica, porque são completamente diferentes os dois minerais, completamente, tanto do ponto de vista químico, do ponto de vista mineralógico, do ponto de vista da geologia, todos são totalmente diferentes.
Uma coisa, por exemplo, que eles dizem, os detratores do amianto, que as caixas d'água, de eternite e tal, aí, causa câncer no estômago, no intestino, né? Porque bebe a água que passa. Olha, se isso fosse verdade, isso, a humanidade não teria existido. Não teria existido. Por quê? Porque o homem está na Terra há cerca de 4 milhões de anos. Os nossos ancestrais, primeiros estão desde 4 milhões de anos atrás. Há bilhões de anos, há 3 bilhões de anos atrás, já existiam os minerais, os anfibólios, que existem em grande extensão em quase tudo quanto é rocha. Quer dizer, então, o pior deles, que é o anfibólio, toda a água que você pegar, seja em qualquer rio, no mar, tem amianto anfibólio. Lá, partículas extremamente finas do amianto anfibólio. Então, se fosse verdade isso, quer dizer, os descendentes, os ancestrais que originaram o homem, teriam morrido antes. Não teria originado o homem na Terra. Então, é um absurdo o que falam, né? Então, essa questão do amianto é essencialmente uma guerra comercial. É importante frisar essa questão. Não é uma guerra científica, é uma guerra comercial. E cada um dos contentores, os que defendem o amianto crisotila, têm suas defesas, e os do anfibólio falam aquilo que interessa para eles, né? Ou seja, misturar o amianto anfibólio com o amianto crisotila. Ao fazer isso, eles põem num balaio só, uma vala comum, os dois minerais. Um realmente é extremamente nocivo, o outro não é, desde que protegido pelas condições dos locais de trabalho, né? Quer dizer, então, essa guerra comercial envolve bilhões de dólares no mundo inteiro, né? Então, os seus defensores de cada uma dessas correntes estão degladiando no sentido. No nosso caso, que somos cientistas, engenheiros, temos que defender a verdade científica e não entrar dessa guerra comercial que existe, né? Então, o amianto crisotila, os estudos que têm sido feitos mostram duas questões importantíssimas. Porque o que causa a doença? O que causa a doença, no caso do anfibólio, ou se for o caso do crisotila, se não for bem protegida o local de trabalho, é o tempo em que essa fibra permanece no pulmão. Se entra uma fibra no pulmão e ela não é expelida pelo organismo naturalmente, aí sim vai causar uma inflamação, vai causar transformar em fibras o amianto da pessoa, o sujeito no limite não consegue respirar e morre, né? Então, essa é a situação. No caso do anfibólio, ele fica mais de ano, já está provado isso. Quer dizer, é simples, a pessoa morre, né? Depois faz a autópsia e se calcula o tempo que aquele amianto está no pulmão, né? Então, esse tempo que ele fica no pulmão é que é o determinante da doença. No caso da crisotila, os estudos todos mostraram que ele fica 2, 3 dias, então somente os mecanismos naturais de defesa do organismo expulsam ele. Por que isso? Uma questão simples. Porque o anfibólio tem ferro na sua composição. Em todos o amianto anfibólio tem ferro na sua composição. E o crisotila não. O ferro é que não deixa o organismo expelir aquela fibra. E no caso do crisotila, como ele não tem ferro, é magnésio, né? É um silicato de magnésio, esse aí é tirado rapidamente. Quer dizer, ele, vamos dizer assim, numa linguagem popular, ele é solúvel, relativamente solúvel no ambiente pulmonar. Ao contrário
do anfibólio, que não é totalmente insolúvel, aí que causa a doença, né? Então, os mitos e verdades e mitos são esses. Quer dizer, eu, por exemplo, defendo o uso do crisotila porque não há uma comprovação científica, né, de que ele faz mal à saúde, desde que haja adequada proteção dos trabalhadores. Se não houver um ambiente em que os trabalhadores não sejam protegidos, aí sim, realmente, e tenha uma inalação, uma quantidade muito grande de fibras, aí é preocupante, realmente, né? É preocupante. Agora, defendo por quê? Porque todos os estudos que fizeram até hoje, tanto no exterior como no Brasil, mostram que o amianto crisotila não é nocivo. Uma coisa que é importante dizer, os detratores do amianto são mestres em desacreditar instituições que fazem os estudos e mostram que o crisotila não é nocivo, eles detratam aquelas. É o caso, por exemplo, da Escola de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, a Escola de Medicina da USP e a Escola de Medicina da Unicamp, da Universidade de Campinas. Essas instituições, que são as melhores faculdades de medicina que o país tem, fizeram amplos estudos mostrando isso, que não há problema, né? Desde que protegido, dentro do empatismo, desde que protegido na saúde ocupacional dos trabalhadores, não há maiores problemas. É comum como qualquer outra doença que pode acontecer, né? Fora da questão do câncer, da asbestose, que são doenças graves. E então, olha, eles falam que essas instituições não possuem credibilidade. Agora, para fazer uma pergunta, quem tem, quer dizer, no ramo da saúde no Brasil, quem tem mais credibilidade do que as escolas de medicina? Se nós, da população, não acreditarmos que as escolas de medicina são instituições sérias, toda a população estaria numa situação extremamente delicada, né? Delicada. E essas 3 universidades são as melhores que o país tem, entendeu? São as melhores. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eles falam é a questão da mortandade em massa. Olha, a mina de crisotila de Uruaçu começou a funcionar em 1967, entendeu? 1967. Então, nós já temos, aí, se fosse 1970, seria 30, já temos quase 40 anos, em torno de 40 anos já de funcionamento. Se fosse verdade o que os detratores do amianto falam, é aquilo que eu já falei. Essa cidade teria... Cadê os mortos? Onde estão os mortos? A lei brasileira obriga o Sistema Único de Saúde a fazer estatísticas sobre essa questão das doenças e das coisas Causa da morte. Da causa da coisa, do amianto especificamente. A lei que regula a utilização do amianto no Brasil fala isso. O SUS, todos os médicos do país estão cúmplices. Eles falam que é uma conspiração, né, a favor do amianto crisotila para esconder as mortes. Cadê? Então, será possível, você que é jornalista, os jornalistas aqui de Goiás, que cobrem tudo popular, os meios de comunicação, a Tribuna Brasil Central, todos os meios de comunicação aqui se estivesse ocorrendo mortes em larga escala em Minas Sul, é evidente que seria que vocês mostrariam isso, né? Mostrariam isso aí. Então, essa questão do amianto é muito importante. Eu acho que se a luta que houvesse fosse uma luta no lado científico da questão, mas infelizmente não é por interesses comerciais, né? Puramente interesses comerciais, mais alto, né? Que falam mais alto. Bom, eu quero agradecer, o nosso tempo é curto, um assunto muito interessante. Eu quero te agradecer e agradecer de verdade e dizer que o programa Engenharia na TV sempre está de portas abertas e sempre que fizer necessário o senhor é convidado nosso para participar do nosso programa. Muito obrigado. Estou à disposição. Tá? Olha, vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a inspeção veicular, o porquê dessa inspeção e a sua importância para a preservação do meio ambiente. E olha, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, vamos falar sobre esse assunto.
Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram ser pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Já estamos de volta do intervalo e agora vamos falar sobre inspeção veicular. O que se faz nessa inspeção e quais itens são verificados e também, claro, a sua importância. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a inspeção veicular para todos os veículos que se envolvem em acidentes no trânsito. A importância de uma inspeção veicular se dá porque, primeiro, é feito por um corpo técnico de engenheiros técnicos capacitados, além de equipamentos de última geração, que vai dar um diagnóstico preciso das reais condições do veículo. O veículo que nós entramos e que nós colocamos nossa família, ele tem que estar em perfeitas condições de segurança. Isso é um papel, é uma missão que a Finatec tem de trazer um benefício para a sociedade. Está dentro do nosso estatuto, nosso escopo, nós prestamos esse serviço em favor da sociedade. De acordo com a classificação do Denatran, existe pequena, média e grande monta. Os veículos de pequena monta, não há necessidade de se fazer uma inspeção veicular. Os veículos que sofreram média monta, esses sim, eles são obrigados a passar por inspeção veicular. E os de grande monta são aqueles que deram perda total, que são veículos que são excluídos do sistema Renavan. Nós fazemos veículos de média monta, ou seja, aqueles que na classificação do agente de trânsito, ele é ainda recuperável e após a recuperação, necessariamente o veículo fica com uma restrição administrativa junto ao Detran e, portanto, há necessidade de se fazer uma inspeção veicular. Para se habilitar a fazer uma inspeção veicular, ela tem a credencial do Inmetro e do Denatran. Então, hoje, a Finatec possui essas duas credenciais.